E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Confessional Podcast. É uma alegria receber vocês aqui no nosso canal para acompanhar mais um tema. E o tema de hoje é um tema bastante importante e que nós temos, vamos dizer, sentido na pele nos últimos meses. Nós vamos falar sobre igreja online. Ronaldo, começa aí. Então, quando a gente pensa em igreja online, né, uma das coisas importantes para a gente definir é pensarmos sobre o uso da tecnologia na igreja, né? Nós estamos aí no século XXI, a tecnologia tem sido realmente adotada como um meio, né? Claro que a igreja tem usado para uma série de atividades, e aí por tecnologia nós estamos falando de internet, nós estamos falando de uma série de usos que a igreja faz, e uma coisa importante para a gente pensar, né, sobre o uso que a igreja tem feito dessa tecnologia afinal de contas, há benefícios, há malefícios, certamente que há dos dois lados, e a gente tem que pensar sobre isso quando pensamos na vida da igreja. E especialmente no tema que nós vamos tratar hoje, que é, afinal de contas, será que existe uma igreja online? E aí vamos pensar sobre isso. Essa é uma das maiores problemáticas dos últimos meses. E aí, se reúne online a igreja ou não? Eu acho que houveram boas discussões. Eu acho que principalmente lá no início, quando houve o primeiro lockdown lá em março, houveram vários textos foram publicados, não somente aqui no Brasil, mas fora também. A gente pôde ver irmãos falando contra e a favor, né? A gente pôde pensar, refletir muito bem acerca dessas questões que foram levantadas. E é interessante porque quando houve um novo lockdown agora, em 2021, volta-se a discussão se existe igreja online ou não, né? E aí, Uriel e Mateus, o que é que a gente pode pensar acerca dessa questão do uso da tecnologia para a igreja? Eu acho que o grande problema quanto a gente essa questão da igreja online é porque a gente simplesmente tomou isso como pressuposto. A internet é uma bênção e, de fato, tem uma série de benefícios que a gente vai comentar aqui hoje. Mas o grande problema é que a gente não se preocupa em pensar em quais são os malefícios que essas práticas, que obviamente a gente entende a questão do tempo que a gente está vivendo, os perigos do coronavírus, a gente não está aqui menosprezando o vírus, a gente sabe que de fato é uma doença muito perigosa, mas o que a gente também tem que pensar é que o que é que está sendo feito, o que é que a gente está... o que é que a nossa praxis está revelando sobre o que a gente acredita sobre igreja, sobre o que a gente acredita sobre culto e, acima de tudo, sobre o que é que a gente acredita sobre a comunhão do povo de Deus. Porque o grande problema da questão online é que, ainda que você diga, mas você pode ter uma reunião pelo Meet, você pode fazer uma reunião online, pelo Zoom. Cara, não é a mesma coisa. E eu nem digo, porque a gente é brasileiro e a gente gosta muito de questão de toque físico e, enfim, de estar junto. Não. Mesmo para culturas onde você não tem essa proximidade tão grande quanto a cultura brasileira tem, nada substitui o estar junto das pessoas, o compartilhamento, porque nunca é tão real quanto o de fato se tocar nas pessoas, que infelizmente a internet não consegue fazer isso ainda. Eu acho que tu tocou num ponto crucial, que é justamente essa questão de não ser o real, né? Muito se discute, já se discutia acerca disso, né? A gente nem entrava nessa problemática, nessa briga de ser igreja, se existe a igreja online ou não, mas é muito rico essas questões. Eu pude ver Ronaldo conversando com algumas pessoas na internet e conversas ricas, havendo discordância, e para a gente aprender, na verdade, acerca disso, né? Sobre a sinceridade, né? Eu vou até citar o nome do nosso irmão, por a gente conhecê-lo e para a gente poder mostrar às pessoas que a gente pode discordar, sabe? Importante isso. A gente tem um apreço muito grande por Guilherme de Carvalho. Sim. Em várias outras áreas. A gente o conhece, é um irmão que
se aprofundou muito no estudo sobre cosmovisão e abriu muito os nossos olhos acerca disso também. Mas aí é quando a gente chega para alguém e diz assim, Guilherme, você é meu irmão, mas nesse ponto aí a gente diverge. E eu consegui ver Ronaldo fazendo isso de maneira muito sábia. E é aquela história, por que a gente não pode discordar e não entrar justamente naquela problemática de cancelar, que a gente já chegou a conversar aqui? Por que não fazer isso? Então, assim, quando a gente começa a pensar a respeito disso, e aí para mim é justamente onde a gente vai abrir a nossa conversa, vai abrir esse leque e vai começar a refletir por que nós, como confessionais, vamos romper com várias outras confissões, vários outros pensamentos a respeito de culto. E é aquela história, quando houve justamente toda aquela separação, a gente tinha um entendimento, mas a gente ainda assim percebeu que precisava transmitir. É um culto, mas a gente ainda assim precisa alimentar as pessoas com a pregação. Aí, para mim, é um diabo e a gente pode começar a conversar. Deixa eu dar um passo atrás dentro do que você está falando, Rodrigo, porque eu acho importante a gente lembrar, para pensar essa discussão, que nós vivemos numa sociedade digital. Nós vivemos numa sociedade online. Isso é um fato inegável. Então, quando a gente pensa da vida da igreja, quando a gente fala, né, usando essa expressão que estamos usando aqui hoje, igreja online, a gente está usando ela de propósito para não falar apenas do culto, mas de todo o desenvolvimento que há nessa relação da vida virtual eclesiástica. A gente tem que lembrar que realmente hoje as pessoas estão com o celular na mão. As pessoas estão andando na rua, estão nos shoppings, estão nas faculdades, nas escolas, com o celular na mão, estão conectados, estão no Instagram, estão no WhatsApp, estão em uma diversidade de vida online, e a igreja certamente também está lá. Isso não é novo. Né? Isso não começou com a pandemia. A igreja já estava com seus sites, né, com as comunidades de Facebook, de Orkut, de Instagram, do que seja. Isso já existia. Mas é claro que essa discussão ela se intensifica quando a gente começa a pensar nos limites que há nisso, né? Nas barreiras que existem, nas diferenças que são claras entre uma vida virtual e uma vida física ou presencial. E acho que é importante, Uriel, você que é um cara que manja bastante do assunto, né, cara? Porque já está discutindo sobre isso há bastante tempo, pensando sobre isso há bastante tempo, que é importante pensarmos sobre essa vida virtual da sociedade. Muitas pessoas hoje, elas estão muito mais no mundo virtual do que na vida, assim, fora dessa internet. Se você desconectar o fio da internet, é como se você desconectasse a vida daquela pessoa. É importante pensar sobre isso. Não, é verdade. E assim, como você bem disse, Ronaldo, hoje a nossa sociedade é digital, né? Nós vivemos numa cultura digital. Para você ver, quando cai o WhatsApp, né? Várias vezes o WhatsApp caiu. Um desespero. Nossa. Desespero. Empresa para de funcionar porque só funciona através do WhatsApp. Empresa para de vender. Igreja não consegue se comunicar porque é através de grupo de WhatsApp. Aí vai para o Telegram porque é outra ferramenta de comunicação via mensagem. Então, assim, a gente não pode negar que não tem outra forma da gente se comunicar de maneira rápida se não for com a internet. Isso. E o que essa pandemia trouxe é que uma das verdades é que a internet que muitos pastores falavam que era do diabo lá atrás, hoje é a internet que transmite os cultos da igreja dele, né? Por mais que nós temos pontos negativos, mas nós precisamos destacar os pontos importantes também e a necessidade que nós precisamos ter de nos aperfeiçoar em relação a isso. Não dá para viver hoje sem comunicação, sem internet. Mesmo que você viva escondido sem internet, de alguma forma, você precisa de internet. A igreja hoje, com todo esse momento de pandêmico, ela percebeu a necessidade que ela tinha de se aperfeiçoar. Eu lembro, a gente parece que não virou o ano, né, por viver o mesmo momento, mas há um ano atrás eu participei de uma live com a pessoal da Consciência Cristã e a gente falava sobre isso. No início de tudo, achava que era uma coisa momentânea. Nós comentávamos sobre isso, sobre a dificuldade que a igreja enfrentaria para se moldar de forma assim, útil. Porque, igual a gente estava conversando antes aqui da gravação, é muito ruim você ouvir
Rodrigo, muito mais do que nós, sabe, porque trabalha com áudio, tem mais conhecimento que nós. Você ouviu uma mensagem, uma palestra, uma palavra com áudio ruim, com imagem ruim. Então a gente conversava nessa época na consciência sobre a dificuldade que a igreja enfrentaria para oferecer o mínimo, porque a maioria das igrejas não se importava com a internet. Falava que a igreja era só o presencial, e eu concordo com isso, mas eu acrescento o que o Rodrigo falou, é que assim, a gente tem que lembrar que por causa desse momento, o que a gente está fazendo é uma gambiarra. É momentâneo. A igreja não é online, o culto não é online, nós estamos adaptando devido à necessidade. Não significa que quando acabar a pandemia a gente tem que excluir os canais no YouTube. Então tem muita coisa que veio para ficar, né? Sim, pelo contrário, a gente tem que falar assim, tá vendo o tanto que a gente está alcançando? Tá vendo quantas... Eu acho que foi para você, domingo, o culto lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros com Hernandes, 10 mil pessoas assistindo o culto vespertino. E tinha 6 mil pessoas assistindo lá no Paulo Júnior, na Igreja a Aliança do Calvário. Cara, é muita gente. Ou seja, ali, diferente, tinha 14 mil pessoas em 2 canais. Sendo alcançadas. E olha que nós, confessionais, Igreja Presbiteriana principalmente, a gente peca muito em relação a isso. A igreja a vulgo Igreja do Véu, a congregação cristã, eles transmitem culto para mais de 100 mil pessoas. Nossa. Já parou para pensar uma igreja transmitir para mais de 100 mil pessoas? Mas por quê? Eles já eram engajados nisso. A Igreja Adventista é um dos melhores exemplos em relação ao engajamento com rede social e com mídia. A Igreja Adventista tem televisão, canal de televisão. Ela tem há muito tempo. Muito tempo, muito antes de se achar que haveria Covid-19. Sim. Entendeu? Ela investia nisso, investe em mídia social, investe em canal, investe em tudo isso. E a gente só acordou com a pandemia. Muitas igrejas passam a ter não vou dizer que um super equipamento, mas passa a ter uma estrutura mínima para conseguir atingir pelo menos a sua membresia quando a pandemia estoura. Não, e isso é tão verdade que ano passado, até recentemente, eu participei de uma live para falar sobre isso, e eu fui tentar somar o máximo que eu conseguisse e relembrar sobre isso. Foram mais de 40 pastores e igrejas que entraram em contato comigo sobre aquisição de equipamento. Pedindo um norte, igreja no começo que não sabia como que fazer uma reunião do conselho, porque não sabia o que era Zoom, o que era Google Meet, que não tinha noção de como se organizava para isso. Pelo menos esse básico, né? Pelo menos o básico. Não é assim, falar assim, eu quero uma câmera de 40 mil reais com uma grua, com um drone. Não, tá falando de ter uma câmera lá de seus 800 reais, um tripé, um cabo P10, P2 para ligar o áudio e pronto. Igreja que não tinha isso. Elas estavam erradas em não ter? Vamos dizer que não, mas era necessário que ela se aperfeiçoasse e tivesse conectado. Muitas igrejas não tinham nem canal no YouTube. Muitas igrejas abriram um canal no YouTube na pandemia. Quantas igrejas que precisavam transmitir pelo celular, que era o meio mais fácil, que fizeram campanhas, o PNO ajudou. 1.000 inscritos. Eu ajudei com os perfis dos pastores a conseguir 1.000 inscritos, que era a única forma de transmitir via celular, que era, vamos dizer assim, praticamente todas as igrejas tinham alguém que tinha um celular que conseguisse transmitir. Isso. Então, para pensar, as igrejas não tinham um canal para colocar seus sermões. Qual que era a intenção delas ter um canal? Mas vamos pensar por outro lado. Quão abençoador seria se todas as igrejas tivessem um canal que colocasse seus sermões, colocasse seus estudos. Por quê? Porque nós usamos plataformas que não são nossas. Nós vivemos em regras dos outros. E é por isso que a gente não pode cobrar deles uma cosmovisão cristã reformada, porque a gente usa, ao mesmo tempo que a gente também não pode abraçar tudo que eles fazem e achar que nos conformamos com perseguições e com dificuldades, mas assim, nós usamos a plataforma deles. Vai no YouTube e vê quais são os 100 vídeos mais acessados de um ano. Não tem um sermão ali, não tem uma palestra, não tem uma aula de escola dominical. A maioria é para criança, né? A maioria é para criança. Tem umas coisas muito interessantes isso aí. Que é o público-alvo, porque é onde dá mais rentabilidade. Porque eu tenho parente que faz isso. Coloca lá na televisão para criança e deixa rodar Lucas Neto, Felipe Neto, não sei o que Neto, e tudo de ruim que Neto, tiver. Filho, e fica lá rodando no infinito. No looping.
no loop infinito. Então, assim, por que nós não podemos investir nisso? E eu não estou falando que a igreja tem que gastar com isso. O Hernandes, ano passado, fez uma live com o Augustus e ele falou assim, que a oração dele é que essa pandemia despertasse nas igrejas o interesse das redes sociais. Mas não só o interesse de ter uma transmissão pelo celular, mas investir em equipamento. Intencionalmente. Falar assim, eu quero alcançar pessoas. Porque quando a gente põe um sermão no YouTube, quando a gente põe um vídeo, a gente não quer se divulgar. Isso. A mensagem. É a mensagem. A gente quer que... O se divulgar que a gente quer é o evangelho que está sendo falado ali. E assim, mas meu canal tem 100 visualizações cada vídeo. Para pensar que ali foram 100 pessoas que ouviram o sermão. Eu vou pegar um caso que aconteceu ontem lá na igreja. Um pastor amigo nosso liga para mim no sábado e diz assim, uma família que eu estava começando a acompanhar acabou de se mudar e eu indiquei para ele ir para aí. Então, no próprio sábado, eu entrei em contato com aquela família e o filho dessa família fica doente à noite. E aí, a gente não está nem falando em contexto de pandemia. É a pessoa todo mundo fica doente sem pandemia. A gente tem que lembrar disso, que as pessoas morrem sem pandemia. Existem outras doenças, né? Então, a família impossibilitada de cultuar, mas ela poderia, pelo menos, acompanhar. Ter um momento de reverência. E aí ele entra em contato comigo pela manhã e diz assim, pastor, eu não consegui ir, meu filho está doente. Eu disse, meu irmão, então faça o seguinte, a nossa transmissão da noite começa às 18h30. Olha o link Acompanha. Acompanha. Porque já começa a conectar com a igreja. Isso. Então, eu gosto muito de pensar em duas coisas e eu digo que o Senhor usou Ronaldo para uma dessas coisas. Porque eu sempre gosto de pensar no enfermo. Sempre haverá pessoas na igreja que não poderá assistir. E o outro caso que Ronaldo, a gente conversou muito durante o ano passado haverão pessoas que não conhecem o evangelho e vão procurar uma igreja perto dela, e se essa igreja tem transmissão, é a mesma ideia dessa família que estava doente, começando a chegar, já começa a conectar. Eu e o Ronaldo fomos procurados por um menino na primeira igreja presbiteriana do Recife, no encontro da Fé Reformada do ano passado. Início de outubro. E disse assim, eu vou para a igreja de vocês. Falou comigo, falou com o Ronaldo. Isso. O menino hoje é membro da igreja, ele é a noiva. Isso. Então, tocando, assim, inclusive, né? tocando, inclusive. Então, a gente perde esse tipo de conexão justamente porque a gente acha que transmitir é levantar uma bandeira de um grupo de pessoas que querem ficar famosas. Serem visíveis, né, na internet, não é esse o objetivo. Isso. E aí eu acho que existe esse equilíbrio. Né? Existe pessoas que querem, mas... que querem fazer isso. Mas a intenção da igreja não deve ser essa. A intenção da igreja deve realmente ser edificar o povo de Deus. Inclusive, aproveitando essa questão que você falou do YouTube Kids, né? Eu queria desafiar, né, os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo hoje, seja lá que dia que você esteja ouvindo, a pensar sobre a importância do trabalho digital, online e virtual para as crianças. Até mesmo igrejas, né, que fizeram transmissões ou que fazem transmissões, muitas delas não pensaram nessa questão, não pensaram nas crianças. E o mundo está. O mundo está pensando nas crianças. É verdade. Né? E eu acho que talvez em termos de cosmovisão, se a gente pensar, ninguém foi dessa pandemia foi tão afetado quanto as nossas crianças. Porque não só você tinha toda uma situação de escola dominical, não só da escola dominical, mas como a própria vivência das crianças na igreja, com as outras crianças da igreja, que simplesmente foram assim, interrompidas de uma hora para outra. Ou seja, as crianças de 2, 3 anos, que estão agora com 2, 3 anos, né, que pegaram isso aí de 1 ano, 2, 3, 4, assim, eles vão ter um gap de 1 ano na formação, da convivência com o povo de Deus, que jamais vai voltar, infelizmente. E eu acho que isso é muito pertinente, você falou, justamente porque a gente pensa, vamos fazer para o jovem, vamos fazer para a igreja, vamos fazer para todo mundo, Mas e as nossas crianças? É óbvio, eu entendo até que de fato é um trabalho até um pouco mais específico, exige uma forma diferente de você fazer, mas assim, o que eu gosto de pensar sempre é que assim,
as crianças, muitas delas, ainda estão tendo aula online. Então, se elas têm capacidade de estar em casa, assistindo a aula na frente do computador durante 2, 3, 4, 5 horas, por que elas não podem assistir? Óbvio que quanto menor, mais difícil isso fica. Sim. Mas se elas conseguem ficar 1 hora, 2, 3 horas na frente do computador para assistir uma aula de um professor ensinando um assunto, por que ela não pode passar 1 hora, 1h30, sei lá, aprendendo sobre a Bíblia? Às vezes até menos. Eu tenho 3 filhos, né, de idades bem variadas. Uma com 3, uma com 6 anos e vai fazer 6 anos, e um outro com 7 anos. E eu sei um pouquinho dessa diversidade de concentração na televisão. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que um trabalho feito lúdico, um trabalho que se preocupa em apresentar de forma colorida alguma história bíblica, alguma informação do Evangelho, chama a atenção da criança, ela assiste, ela participa. A gente faz isso lá em casa, né, com outros canais. E eu acho importante isso para a gente pensar, não só agora, não é só por causa da pandemia, mas para a gente poder realmente invadir essa parte da sociedade no uso virtual de instrução, de fala para as crianças. Exato, e a gente nem está falando dos que são, vamos dizer assim, mal intencionados, mas você imagina que tem aí seus mundo bitters da vida. Enfim, eu não sou pai ainda, então nem sei muito, só me vem mundo bitter no momento na cabeça, mas estão aí produzindo conteúdo para criança e a gente. Mas era isso que eu ia falar, assim, porque principalmente em relação ao trabalho com as crianças, ano passado o PNO, se você não conhece o PNO, se inscreve lá no canal. Tava demorando. Certeza você vai demorando. ser edificado. Isso aqui é só um gatilho, gente, pra eu divulgar começar o PNO. a contar aqui. 21 minutos aqui, tá? Daqui a pouco eu tenho que depositar uma moedinha aqui cada vez que eu citar o PNO. Uma moeda de R$1 aqui. Mas assim, porque isso que o Ronaldo falou é interessante. Muitas das vezes a gente não mede como nós precisamos investir, nós estamos falando de online, para as crianças. Fala assim, para gravar para as crianças, aí precisa de cenário, precisa disso, precisa de fantoche, precisa de não sei o quê, o que seja. Mas o pessoal lá fora está investindo muito dinheiro. Não é pouco, não. Muito. Você vê os vulgos netos lá, para não falar os nomes, para não ter problema, eles investem muito dinheiro para ensinar a criança a, quando o pai fala que ele não pode pegar aquilo ou não pode comer aquilo, ele esconder a carteira do pai. Ele jogar o celular da mãe no chão para quebrar. E o que a gente está fazendo? Por exemplo, por que eu falei do PNO agora falando sério? Porque ano passado, junto com a Cultura Cristã, a gente desenvolveu por vários meses conteúdo para os pais, e o nosso objetivo era fazer uma coisa didática, muito bom isso aí, mas colorida. Entendeu? Por exemplo, na igreja que eu estava no ano passado, lá em Goiânia, eu, durante os domingos, para as crianças, eu lia, por exemplo, publicações da Fiel, livros que foram lançados por outros editores de conteúdo infantil, em forma de conto, entendeu? Lia, dividia por etapa. Por quê? Porque também não adianta o menino que ficou 5 horas, 3 horas, todo dia, vendo um professor tentando ensinar ele alguma coisa, afinal ele está começando, e chega no domingo, tá o tio lá, igual a gente está aqui, com fundo branco, falando de Jesus para ele, 1 hora, e ele vai ficar assim, meu Deus, mais um para falar. Ele não vai prestar atenção. Ele vai, de alguma forma, ele vai devagar. Sim. Então, assim, a gente precisa entender investir nisso. A gente precisa fazer, mas a gente também tem que entender que tem a forma de fazer. Não necessariamente é gastar dinheiro, mas é gastar tempo, é gastar a criatividade, é usar a inteligência que o bom Deus nos deu para fazer. Eu conheço igreja no interior que várias mandaram pedido de ajuda para divulgar essas coisas, que eles faziam coisa com material reciclável. Eles aproveitavam revista e pegava jornal e fazia. Gente, jeito tem. O problema é que a gente sempre quer fazer da outra forma, mas a gente tem que lembrar que o feito é muito melhor que o perfeito. Verdade. É muito melhor os ministérios de crianças, as atividades locais, fazerem para as crianças. E o pai fala assim, hoje vai ter aula com o tio, hoje vai ter aula com a tia. 15 minutinhos, sentou ali, ele aprendeu alguma coisa. São poucos que nós temos hoje publicações relacionadas a crianças, principalmente em histórias, essas coisas. Isso. Mas o que tem é muito bom. A Fiel lançou agora eu não lembro agora, só lembro que tem Zoe no título,
que é muito legal a história. Tem uma coleção do Sproul que ele escreveu para os netos, que é fantástica. Muito bom. Fantástica, assim. Tem o outro, citando a Fiel de novo, que fala sobre para a criança tomar cuidado em relação ao assédio. Que ele fala, se alguém tentar pegar nessa tal parte do seu corpo, vai ensinando numa linguagem infantil. Por quê? Porque lá no YouTube, quando a mãe dele põe o vídeo rodando, não é isso que ensina. Então é por isso que a gente tem que, como igreja, investir em bom conteúdo e não necessariamente precisa investir dinheiro, mas investir tempo com as crianças. Pensar sobre isso, ver a importância disso. Um anexo... Fica o desafio, Uriel. PNO Kids, hein? PNO Kids, quero ver agora, hein? Vou anotar no meu Evernote lá, quem sabe uma hora a gente coloca para frente. Mas uma coisa que o Rodrigo falou, voltando no assunto em relação à importância do online, não só aos doentes, a alguém que tem alguma necessidade, mas aos idosos. Que foi um grupo tremendamente afetado na pandemia de ficar recluso em casa. E a gente tem irmão que ainda não saiu. Tem pessoas que ainda Mais não de um saíram. ano. Então, para pensar, a pessoa há um ano Mais de com um ano. dificuldade de sair, mais de um ano, só podendo assistir o culto online, mas graças a Deus que ele tem a oportunidade de assistir online. Aí pensa, se a igreja não investe nisso. Tiveram igrejas em Goiânia que não quiseram retornar ao culto presencial no comecinho da pandemia por conta dos idosos, entendeu? Porque vários estavam perdendo idosos para depressão, para outras dificuldades emocionais, que inclusive nós um dia faremos um podcast para falar sobre os problemas que a pandemia nos trará e nos tem trazido já, né? É verdade. Boa, e como nós, como pastores da igreja, como pessoas... Esse a gente vai ser cancelado, viu? Esse a gente vai ser cancelado bonito. Fale por você. Eu sou evangélico, então não vai ter dificuldade. Então, assim, nós precisamos pensar sobre isso. Não só lembrar que o online tem suas dificuldades, como a gente tem levantado e vai levantar, mas também que é um momento. Mas não é pelo fato de ter um momento que a gente também vai abrir a porteira e tudo é online. Ser online, aconselhamento totalmente online, sem ter uma oportunidade de corpo a corpo, um ligar, entendeu? Já basta as consultas médicas, que é tudo online. Eu acho que é importante a gente enfatizar essa questão, que realmente há extremos quando a gente pensa nessa igreja online, como estamos falando. E uma das discussões que tem sido levantada, que foi bastante levantada, é como é que é a dinâmica online agora, especialmente depois da pandemia. Será que realmente a gente pode falar de culto online? Será que a gente pode falar de ceia online? Talvez coisa mais extrema, membresia online, né? A pessoa que terminou se... Até batismo online teve. A pessoa... Exatamente. A pessoa fica em casa, assiste lá no seu Gospelflix, né? Onde ela escolheu lá as pregações e acha que é membro, né? Acha que isso é membresia de igreja, acha que isso é vida de igreja. Então, pensando, né, vamos por partes, né? Como é que a gente pode pensar culto online, né? O que é o culto online e o que seria o culto presencial? Acho que é importante a gente pensar sobre isso. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu gosto de pensar muitas vezes por analogia. Vai parecer sem sentido, mas eu prometo que no final vai fazer sentido. Vamos orar. Eu quero ver se tu consegue fazer isso de maneira sucinta. Vamos lá. Vai ser. Quando você, nesse pensamento por analogia, existem algumas disciplinas, dentre elas a ciência política, que são muito recentes. E como você tem uma disciplina muito recente, você tem muitos autores que estão vivos. Muitos autores clássicos, né? Sidney Verba, Gary King, Robert Putnam, diversos autores consagrados que estão vivos ainda. E eu me lembro um professor uma vez falando pra gente, ele disse assim, vai chegar um momento onde o Gary King, o Sidney Verba vai abrir a sala online e você vai ter aula com os melhores professores do mundo, com os maiores cientistas políticos do mundo e não com a gente. Você tem a possibilidade de hoje você fazer isso. Você tem ferramenta para isso hoje. Mas por que isso nunca foi feito? Por que a gente continua se matando de estudar, né? Para quem é, por exemplo, aqui de Pernambuco, para entrar na Universidade Federal de Pernambuco? Porque a educação presencial, e obviamente estou falando isso como um paralelo do culto online, a educação presencial, ela não substitui, óbvio, a educação virtual tem o seu papel, mas principalmente, e aí obviamente falando para idades mais baixas, você tem um papel que é essencial na educação presencial,
mas que você poderia fazer isso e ainda você não faz. E eu creio, eu nunca fará. Por quê? Porque esses grandes são excelentes. Como você tem, por exemplo, aí, trazendo para a igreja, que era o paralelo que eu queria fazer, você tem diversos grandes pregadores online que você pode, na internet hoje em dia, que você pode ouvir, brasileiros e não brasileiros, né? A gente ainda tem esse privilégio, a gente pode ouvir os que são daqui, a gente ainda pode ouvir os que são de fora. Mas nada substitui a comunhão que só a igreja, que o culto, inclusive, providencia. Por quê? Porque o que é que você tem no culto, que inclusive isso é uma coisa muito interessante. As pessoas falam muito, né, de que, não, mas você pode ter o culto online porque você pode manter outras formas de comunhão. Mas é muito engraçado para parar para pensar que a maior forma que Deus deu ao seu povo de ter comunhão é uma forma onde a gente não fala uns com os outros, em tese. Porque no culto você tem Deus falando ao seu povo. Mas a gente não fica se comunicando no culto, pelo menos esse não é o objetivo. A gente não está no culto para sair conversando um com o outro. Mas é Deus falando ao seu povo e o seu povo respondendo em adoração. Mas assim, eu, por exemplo, eu vou pro culto com a minha esposa, eu não fico conversando com a minha esposa no meio do culto, ou pelo menos não deveria. Né? O Uriel não fica conversando com a esposa dele, enfim. Então, essa grande forma que Deus nos deu, que é o culto, ela é a nossa maior forma de comunhão, mas ela não envolve que a gente se comunique. Então, o que é que acontece? Se você tem a maior forma, a gente não se comunica, como é que você... Ainda assim, mas assim, Deus ainda diz, essa é a forma. A forma que Deus deu ao seu povo é o culto. Não tem como a gente discutir isso. Então, a grande dificuldade dessa discussão que a gente está tendo hoje é que quando as pessoas vêm nos rebater ao ponto de que a gente defende que o culto seja presencial, é de que, mas o vírus é perigoso. Mas, enfim, essa discussão eu acho meio inócua, né? Ninguém está dizendo que o vírus não é perigoso. Mas uma coisa importante, Matheus, para pensar dentro dessa questão da comunhão no culto, é que sim, realmente, não tem uma comunicação direta, né, entre as pessoas, mas assim mesmo há comunicação. Exato. Né? É importante isso é o mais interessante. O culto, como o culto ele é curioso, porque ao mesmo tempo que eu não estou ali conversando com a minha esposa, mas eu estou cantando junto com ela. Exatamente. Eu estou orando junto com o resto do povo de Deus ali, em comunhão, e ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho a capacidade de poder ouvir as desafinações do Reverendo Rodrigo junto comigo ali, juntos. Fale por você. Então, a gente pode ouvir a voz um do outro. A gente pode estar, portanto, nesse momento de comunhão, de união, isso tudo envolve o culto presencial. Eu acho que quando a gente pensa nessa questão, olhando para a nossa tradição, né, olhando para a tradição reformada, essa ideia da igreja reunida é muito forte. Eu até fico tentando conceber e entender as pessoas que querem afirmar que existe. É tipo assim, por que levantar a bandeira de ter o culto online? Uhum. Por que elas querem defender isso, né? Obviamente elas vão dar várias respostas a nós, mas eu fico pensando, elas estão tentando mostrar às pessoas que ainda assim pode haver. E a gente não está dizendo que aquilo ali não é nada. Uhum. A única coisa que a gente está querendo dizer é o seguinte, aquele momento, e é muito difícil não pensar nisso, naquele momento, né, quem lembra isso constantemente na internet é Emílio. Ele gosta de perguntar isso no Instagram, no Twitter, né? O que é que vocês vão pregar amanhã? Aí um bocado de pastor responde, tipo assim, naquele dia, quantas igrejas naquele horário estão reunidas? Existe um grupo de pessoas reunidas naquele momento. Isso é muito forte. E uma reunião no YouTube não resolve. Não resolve. Uma reunião no Google Meeting ou no Zoom não resolve isso. Não é a mesma coisa. Mesmo que ainda seja uma reunião. Isso. Mas ainda... Perfeito. Isso. Uhum. Mas não é o culto. E eu acho que uma coisa importante, até mesmo para conceituar em termos bíblicos, né, a própria expressão igreja, eclesia, que é a junção de duas palavras gregas, ek e kaleo, né, que é a ideia de chamado para fora,
ela está extremamente associada à ideia de ajuntamento, porque são pessoas que saem das suas casas, que saem da sua normalidade para se reunir, para estarem juntas por uma finalidade. E é exatamente isso que é o culto. Essa união, né, daqueles que saem para se juntar. Por isso que não dá para a gente falar de um culto online, de uma reunião online, porque não há esse movimento. Esse movimento foi impedido de acontecer. E eu acho, Rodrigo, muito boa a sua fala, porque eu acredito que a gente não precisa levantar a bandeira de um culto online para a gente dizer que a situação da pandemia que a gente está vivenciando, ela não tenha... A gente não consiga ter uma vida religiosa durante a pandemia. A gente não precisa disso. A gente só tem que reconhecer que estamos vivendo um momento de excepcionalidade, que estamos vivendo um momento, talvez, em que a gente precise realmente orar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus que cuide do nosso coração, cuide do coração dos nossos irmãos, e realmente pedir, Senhor, tenha piedade de nós, porque está doendo. Porque tá doendo, tá difícil. Porque a gente não pode ser inocente em achar que as pessoas, de um ano pra cá, um ano e pouco pra cá, começaram a assistir pregações online e não ir pra igreja. Uhum. Existem muitas pessoas que deixaram de cultuar como igreja há muito tempo. Desde quando o YouTube é YouTube. Que inclusive fez 16 anos, se eu não me engano, essa semana, da primeira publicação de vídeo no YouTube. Ou seja, há muito tempo existem pessoas que assistem os seus pastores virtuais e se prendem a eles e não se juntam como igreja. Então, por isso que é importante a gente lembrar que o momento que a gente vive online é um momento de necessidade. Como eu disse, é uma gambiarra que a gente tem feito para que a igreja se veja, para que a igreja ouça a palavra, para que a igreja cante mesmo na sua casa, entendeu? Mas para que a igreja ouça, cante, lembre da sua liturgia, lembre da sua confessionalidade. Mas não é de hoje que as pessoas seguem os pastores online e se prendem nisso e não ter comunhão. Uma coisa que eu estava lembrando agora enquanto Uriel e Ronaldo falavam é poder ver a igreja voltar. Isso. Mesmo com toda a restrição, máscara, distanciamento, álcool em gel. Participar da ceia. Que lembrança que foi a primeira ceia depois da pandemia. Depois, assim, foi do muito retorno. emocionante. Eu lembro foi demais. Eu perfeitamente. fiquei muito emocionante. praticamente 8 meses. Eu participei da ceia lá em Casa Caiado. Verdade. Eu tinha desde março. Em novembro. Foi no culto da reforma. Culto da reforma. Referente à fé reformada. Dia 1 de novembro, se eu não me engano. Que desde março, sem participar e sem distribuir a ceia, e participei lá e distribuí. E eu confesso que assim, foi emocionante. Porque, por mais que seja um ato, distribuir a ceia para os membros, mas ali é o momento da participação na qual a igreja se reúne e lembra do sacrifício de Cristo. Isso. Lembra Então, assim, é um momento ímpar. Isso. Então, assim, a primeira... Que não dá para substituir por você pegar um pãozinho em casa e tomar... Igual eu vi igrejas fazer drive-thru de ceia. Drive-thru de ceia? Você passa... Igual a gente foi no McDonald's antes dessa gravação. Só para os irmãos saberem que a gente teve... McDonald's, patrocina nós. Alô, Mac, lembra da gente? Eu até deixar um copo aqui depois para vocês marcar o @. Ai, meu Deus do céu. Eu vou só cortar mais para vocês verem aquilo ali. Por favor. Olha lá. Esse programa é sério, gente. Olha lá, tem um McDonald's. Olha lá. Alô, Mac. Tem uma limpada na garganta. Então, assim, eu vi igrejas fazendo isso. Separava o pão, o suco, colocava na embalagem, colocava ali o versículo bíblico... Passava, e eu vi igreja em Goiânia e até em outras cidades também, porque esse momento de pandemia fez a gente pesquisar muita coisa, principalmente para participar de live, responder sobre isso. Várias pessoas que levavam para casa e tomavam simplesmente com a esposa lá em casa. Não dá, isso não tem nada a ver. O que isso tem a ver com ceia, com participar da mesa do Senhor? Exato. Entendeu? Então, assim, foram loucuras que aconteceram, mas que a gente tem que lembrar. Nós fazemos isso como momento de necessidade. Como eu volto a dizer, não significa que a gente tem que parar de fazer quando a pandemia passar ou quando as coisas voltarem a uma normalidade. Pelo contrário, a gente tem que investir de outras formas no online
para que a igreja continue distribuindo conteúdo, produzindo e criando coisas para edificação não só da igreja local, que é o primeiro intuito da igreja, mas de outras pessoas. Deixa eu fazer um paralelo com a história de Israel, porque aconteceu algo muito parecido com Israel. Quando o povo de Deus foi exilado, especialmente o exílio do Reino do Sul, da Babilônia, pela Babilônia, e eles vão para a Babilônia, uma coisa foi afastar-se do templo, serem impedidos de adorar a Deus no templo, constituiu uma nova estrutura religiosa para o povo de Israel, que foi o culto sinagogal. As sinagogas começaram a ser formadas exatamente nesse período, que era a tentativa, né, do povo de Israel de se reunir em menores grupos, em pequenos grupos, clamando ao Senhor para o dia que eles poderiam realmente adorar a Deus no templo. Isso vai acontecer depois com Zorobabel, né, com Esdras, com Neemias, nós conhecemos a história. Curiosamente, o culto sinagogal não acabou. Eles voltaram a adorar no templo, mas eles não pararam de adorar através de uma estrutura menor, que era a sinagoga. E aí a gente pode aprender, como o Uriel está falando, essa ênfase, ela é importante. A gente não precisa cair no extremo de achar que a gente pode normalizar o online e fazer tudo substituto, né? O culto online substituído pelo culto presencial. O contrário, né? O culto presencial substituído pelo culto online, a ceia presencial substituída pela ceia online, drive-thru, outras coisas mais. Discipulado, né? Discipulado, que é uma coisa que... online, e a gente não deve caminhar por aí como se isso fosse suficiente. É bom a gente sentir falta. É bom a gente saber que a gente não consegue ceiar se a gente não estiver perto um do outro. É bom a gente saber que a gente não consegue adorar a Deus, o culto, como Deus prescreve na sua palavra, assim, da estrutura que ele prescreve, se não for junto, se não for eclesia, se não for nesse ajuntamento. Mas também é bom saber que mesmo em tempos como nós estamos vivenciando agora, impedidos de nos reunir, a gente consegue fazer alguma coisa. A gente consegue ouvir a palavra, né? Para nós que pregamos, pregar essa palavra, a gente consegue ensinar, consegue ter algum tipo de ensino de discipulado, de ter um compartilhamento, a gente consegue ter algum tipo de conexão, ainda que não seja o suficiente, ainda que não seja o ideal. Exato, e porque em outras épocas, veja, essa não é a primeira pandemia, e infelizmente é triste até pensar que se Jesus não voltar, provavelmente também não vai ser a última. Sim. Então, nas outras, a gente é muito pesaroso hoje em dia pensar que a igreja dos outros tempos não tinha isso. Então imagina na gripe espanhola, tiveram medidas restritivas, enfim, de várias outras epidemias que a gente teve, epidemias, pandemias, outras maiores, umas menores, umas mais locais, outras, né, mais continentais, mas assim, e a igreja de Cristo foi privada. É óbvio, por muitas vezes, por entendimento no sentido de reconhecer que era de fato, esse é o momento que a gente tem que se recolher porque é difícil, a gente está sofrendo. Mas, assim, no primeiro momento, que eu acho que essa é a grande diferença, talvez, do tempo comodista que a gente vive, a gente conseguiu se organizar, vamos voltar. Porque qual é o grande problema para mim do movimento, né? Não, a gente pode ficar em casa. Eu posso, né, pegar no Gospelflix, eu posso ouvir Augusto Nicodemos todo domingo, eu posso ouvir Emílio Garófalo todo domingo. Mas... e o seu pastorzinho lá na sua igrejinha, pregando, estudando lá para fazer o sermão dele, e ele conhece a sua vida, e ele sabe quem você é, ele sabe as lutas que você luta todo dia, ele sabe os pecados que você tem, ele precisa ser valorizado. Gente, isso não quer dizer que você precisa parar de ouvir. Veja, eu escuto Emílio, Augustus, Davi, e é uma bênção que a igreja tenha isso hoje. E isso é um privilégio sem tamanho, que igrejas de outros tempos não tiveram. Mas o que a gente também não pode deixar de reconhecer é que todos esses movimentos precisam ser assim, aprenda com aqui, aprenda com Augustus, aprenda com Pedro, aprenda com Emílio, e coloque em prática na sua igreja. E sirva na sua igreja. E se coloque à disposição na sua igreja. Não é em outro local. Não é você aprender, ser edificado e guardar para você. Até porque a fé, como o Ronaldo bem falou, ela é sempre uma fé eclesia. Então, a gente é chamado para dentro para levar isso afora, né, para ir para fora. Então, se a gente só aprende, guarda para a gente, e isso não tem nenhum impacto a nossa ortodoxia, não impacta na nossa ortopraxia,
não está adiantando de nada. Será que já vale a pena a gente começar a falar um pouco das vantagens? Sim, eu ia entrar agora, né? É importante a gente pensar sobre isso. Porque assim, a gente não tem como exaurir a questão, a gente acha importante pontuar isso, mas enquanto a gente falava aqui, eu fiquei lembrando de quando eu comecei a consumir conteúdo cristão na internet. Né? Me veio à mente... Era de escada ainda, né? Me veio à mente na hora o blog de Augustus, Temporal. o Tempora Mores. Perfeito. Eu acho que a gente, claro, reconhece as desvantagens, né, dos exageros da igreja online, da religiosidade online, mas a gente precisa saber e reconhecer as muitas vantagens que a igreja tem tido com o mundo virtual, com o uso do virtual. Eu mesmo tenho uma experiência como a sua, com um site, por exemplo, o Monergismo. Quando eu comecei a estudar um pouco em teologia, entrei no seminário em 2006, e eu lembro que eu ia buscar as respostas de muita coisa que eu estava pesquisando dentro do seminário no site Monergismo, porque já tinha lá muito Sabino? artigo. Sabino? Pode mandar livro, viu? Já é a segunda vez Não que sei você só não. sabe. É Fica, nóis. aqui fica falando que é só o PNO, mas Emílio e Sabino, se não passar nesse podcast aqui, Tem alguma coisa de Não errado. tá tá valendo, alguma né? coisa errada. Não, o Felipe Sabino é alguém que eu tenho um carinho muito grande. É um servo de Deus e um amigo querido, né? Graças a Deus eu tenho o privilégio de conhecê-lo hoje, de ter uma amizade com ele. Claro, nesse começo de caminhada, nem sabia quem era Felipe Sabino, só sabia que tinha alguém que era o dono daquele site cheio de artigos muito legais. Isso, olha aí, eu estou falando de 15 anos atrás, né? E que privilégio foi para mim um site cristão. Hoje nós temos muitos outros, né? Voltemos Evangelho, tem Coalizão pelo Evangelho, tem muitos outros sites que preocupados com isso. Se não achar acho site, importante. pergunta lá no Perguntar Não Ofende, né? Exatamente. Mas não só essa questão desse material escrito, mas também outros tipos de materiais, como pregações no YouTube, palestras no YouTube, podcasts, né? Olha aí. No áudio também, eu mesmo consumo muito áudio, né, de podcast no Spotify e tudo, e isso para mim é muito bom, muito edificante. Minha esposa mesmo estava agora fazendo uma playlist de várias aulas de aconselhamento bíblico que ela estava fazendo. Não, se ela terminar aquilo ali, tudo que ela tinha previsto, ela sai de lá com um doutorado em aconselhamento bíblico, porque ela pegou o que tem de melhor. E como é que a gente pode fazer isso? Através da vida online. Né? Então existe muita coisa boa nisso aí. Eu estava conversando com o Jonatas Miranda, para quem não conhece, o reverendo Jonatas, Pastor da igreja Pressão da Barra Funda. auxiliar do Dr. Mauro. Isso. E ele disse: rapaz, tu vai encontrar a playlist de Dr. John Street completa. Exatamente. Então, assim, aí você pode dizer assim: não, mas eu não sei inglês. Cara, se tu sabe um pouco, liga a legenda lá. As correções da legenda automática são muito poucas. Isso. E a gente está dando um exemplo de outros. Qualquer vídeo, por exemplo, quando a gente teve aquela problemática do racismo, que eu não lembro se foi em 2019 ou foi no início de 2020, e eu conversando com os jovens da igreja, acho que foi 2020 porque tu já estava lá, e aí eu disse: vocês já viram essa palestra aqui do Dr. Woody Balcom? Porque o que é que muitos vão defender hoje em dia, né? É o negro falando sobre o negro. Então pega aqui um reverendo, autoridade na área. Só quem tem voz de fala? Não que Lugar outro de fala. lugar de fala. Isso. Pedro, tu sabe dessa história, né? Citando o Dutch de novo, ele gosta dessa outro. expressão. É outro. Sempre tem. Mas a gente tem muitas vantagens hoje. Sim. A própria questão de livros. E-books. E-books. Não só e-books. Até audiobook. É tipo assim, não, você... Preguiçoso. A gente brincou com a questão do Crenteflix. Isso. Gospelflix. 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 Já criei outro, né? Olha aí. Já tem. Anota no Vamos Evernote. patentear. Anota no Evernote, Vamos Uriel. anotar no Evernote. Patentei os dois. Mas eu estava lembrando
que, assim, vão ter irmãos, por exemplo, que têm dificuldade de ler. Eu estava aconselhando um casal e o irmão disse assim, não, eu tenho muita dificuldade de ler. Eu disse, não todos os livros que eu estou te indicando, mas alguns deles tu vai encontrar no The Pilgrim. Dá pra ouvir. Em 2.0. Exatamente, dá ouvir rápido. Então, assim, às vezes você não tem nem o tempo para ler, tá trabalhando, às vezes o seu trabalho permite que você consiga ouvir alguma coisa e trabalhar. Hoje não, né? Mas até no trânsito. Até no trânsito. Às vezes, um dia desse eu estava preparando uma aula e eu estava preparando sobre propiciação e tal, e eu tava com uma dúvida, né? Aí eu disse assim, rapaz, quem é que eu vou olhar? Doutor D.A. Carson. Botei lá no YouTube, propiciação, D.A. Carson, expliquei. Aí eu digo, aí justamente o finalzinho do que minha aula estava precisando, estava lá, explicado por um dos maiores teólogos do mundo. E vivo ainda, hoje tem uma acessibilidade muito grande. Você está Muito clique de distância, mas ao mesmo tempo, vale levantar aqui, eu creio que seja importante, que também está um clique de distância de coisas ruins. Sim, terríveis, né? Nós citamos bom ressaltar Monergismo, Voltemos, Coalizão, tem vários sites que produzem muito bom conteúdo, vários canais no YouTube, vários perfis no Instagram, mas é importante destacar que nós também temos pessoas que produzem discórdia, entendeu? Por isso que a gente precisa tomar cuidado, a gente falou isso aqui até num podcast sobre cancelamento, cultura do cancelamento, que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que segue, entendeu? Existem pessoas que não... Isso a gente até conversava antes da live, foi citado até pelo pastor Paulo Júnior, em uma live lá no Perguntar Não Ofende, que está no canal do YouTube. Se você não assistiu, vai lá no canal do Perguntar Não Ofende e assiste o vídeo, que ele falou que o cuidado que precisa ter, porque muitos desses que pregam a discórdia, que ficam lá horas fazendo memes, piadas, procurando erro de pastores, fazendo trecho maldosos em sermões só fora de contexto, fora de contexto, só para prejudicar pastores, igrejas e ministérios, eles não estão debaixo de uma asa de nenhum pastor. Eles não são membros de nenhuma igreja. Ou às vezes eles são até membros, mas são aqueles só no hall. Eles não participam de nada da igreja, mas eles são aqueles ativamente na internet. E esse ministério deles está completamente desconectado à vida da igreja local. E isso é muito importante. Uma coisa, colocando um contraponto, Uriel, dentro disso que você está falando, é, por exemplo, a diferença do Ministério Fiel. O Ministério Fiel, a editora Fiel, para mim é um grande exemplo de bom uso da internet e como ela está conectada à igreja local. A Fiel, a editora Fiel, o Ministério Fiel, que abrange aí muita coisa, foi uma pioneira nessa parte de vídeos e de palestras, de legenda, tudo mais. Só para... Até mesmo de insistir nas conferências, né? Há quantos anos não tem a Conferência Fiel? E dividindo, não só falando assim, é só pastores. Porque a Fiel também tem ministério, adote seu pastor, mas conferência para mulheres, jovens. Conferência para jovens, produzindo conteúdo. Você entra no blog do Voltemos, que agora faz parte da Fiel, você não acha só para pastor, você não acha só para jovens, você não acha só para criança, você acha para mulher, para todos os níveis e todas as necessidades. E lembrando sobre isso da Fiel, até só um adendozinho, Ronaldo, hoje em dia, que obviamente muita coisa já caiu em domínio público por conta da questão da legislação brasileira, que a gente não mencionou aqui, mas quantas obras de puritanos a gente tem acesso hoje em PDF, que a boa parte não tem publicado, até alguns que nem tem traduzido para português, que você encontra online, legal, porque já caiu em domínio público. Em inglês, né? Porque é o original. Em inglês, exato. Às vezes você tem até em português já, porque foi traduzido muito tempo atrás, e aí já caiu em domínio público. Então, assim, quantos livros dos puritanos, dos pais da igreja, enfim, de tantos teólogos ao longo do tempo, que normalmente, às vezes, nem tem livro publicado físico, ou às vezes o livro tem, mas está esgotado, e tá lá o PDF. E você pode usar... Eu acho que, assim, só para terminar essa minha fala com relação à editora Fiel, ao Ministério Fiel, eu quero realmente aqui fazer um agradecimento mesmo pelo trabalho que eles têm desempenhado, pela insistência com isso. Eu me recordo que, se eu não estou enganado, a primeira série de vídeos que eles dispuseram, já gravados e tudo mais, dos congressos, é com o Jay Adams,
de 1989. Que ano você nasceu, Matheus? Matheus é antes de 89, né? 1996. Olha só, você já tinha Fiel, já estava fazendo isso, Matheus, você não existia. Há 7 anos. A editora, o Ministério Fiel já fazia isso, já colocava na internet. E olha, deixa eu falar para você de uma pérola. Se você quer aprender boa teologia para a igreja, você vai lá, entra no Ministério Fiel. Eu não sei exatamente todos os links que você precisa fazer isso, mas coloca no Google Congresso Fiel, online, sei lá o que, mas você vai ter de 89 até hoje todos os vídeos que eles já fizeram de congresso. É muita coisa. Muita gente boa já pregou ali. Muito, muito boa. Fica aí a dica para você. E isso você pensando em conteúdos mais, vamos dizer assim, mais de instrução para a igreja, né? Mais teológico. Mais teológico. Mas uma coisa que eu também eu gosto bastante de ver são, por exemplo, algumas conferências do JMC, o seminário José Maria Conceição. José Manuel. Isso, José Manuel Conceição, desculpa. Que tem, por exemplo, acho que foi ano passado ou foi ano retrasado, foi sobre política. E aí tinha lá o doutor Davi Charles Gomes, Solano Portela, Lucas Freire, Jonas Madureira. Sim, são sumidades e que eu não moro em São Paulo, então se não tivesse sido gravado e disponibilizado no YouTube do canal do seminário, eu não ia ter acesso. Isso. Então, assim, eu perderia a oportunidade de ver sumidades na minha área simplesmente porque eu não moro em São Paulo. Perfeito. Então, isso também é um grande benefício que a internet tem, né? De coisas mais setorizadas sobre, assim, aspectos mais específicos sobre política, às vezes sobre cosmovisão, sobre economia. Não só brasileiros, né? É relevante falar isso. Às vezes você tem excelentes teólogos e, enfim, especialistas nessas áreas que são americanos, que são europeus e que tem as associações que colocam os vídeos deles na internet, né? Enfim, tem me vem à cabeça também o pastor Douglas Wilson, né, que tem lá o seu canal no YouTube, e que tá lá discutindo os assuntos e sendo bombardeado lá, que nem aquele vídeo que a gente tava vendo aquele dia. Exato. E eu acho, só para mencionar mais um ministério que para mim é muito valioso desse trabalho online, que tem feito um trabalho muito bom e deve dar muito trabalho que eles fazem, que é o Bible Project. Sim. E eu não sei se você que está nos ouvindo conhece, vale a pena procurar aí. Bible, né? É Bíblia em inglês, Project de projeto, né? E você tem hoje já muita coisa em português, tanto legendado quanto dublado. E o que eles fazem basicamente? Tem dublado já? Nem sabia. Tem muita você coisa. Você encontra inclusive no Instagram. Tem muita coisa. Eles têm um canal, no Instagram, né? Um perfil no Instagram, Bible Project Brasil ou português. Eu não lembro se é Brasil ou português, mas você vai encontrar, é fácil. E no YouTube também, né? E você tem o que é o valioso desse Bible Project é que eles colocam exposições de livros da Bíblia, uma explicação com desenhos, né? Bem animado, é uma coisa muito bonito, bem feita, né? Com boa teologia, muito bem articulado. E você tem português agora, você tem inglês, tem português, tem legendado. Enfim, tem muita coisa para você ser edificado através da internet, através do trabalho que tem sido feito por bons teólogos, por gente preocupada com isso, e como pessoas como Uriel, que militam nessa área, com técnica, com bom material. Isso é caro, isso exige estudo, preparo, não é uma coisa... Eu não sei se a gente poderia falar isso, mas você que nos ouve, nós levamos 1h30 preparando essas câmeras, esses microfones aqui. E ainda tem gente que tem coragem de dar dislike. Veja, 1h30 para uma coisa simples que a gente tem aqui. Mas quantas horas não foram gastas, por exemplo, o pessoal do Bible Project para fazer um vídeo de 5 minutos e 10 minutos? E assim, coisas simples, por exemplo, citando do que eu faço, né? O PNO. De receber a pergunta, de selecionar, de planilhar a pergunta, selecionar ela, planilhar ela, achar alguém que responda, né, que seja de eu ir lá, igual já fiz várias viagens, eu pagar o PNO, bancar essa viagem, pagar, ir lá, aí você grava, depois você edita, aí depois você posta. Então, assim, é um processo de tempo. Isso. E às vezes as pessoas, pelo título ou por não concordarem com a interpretação, simplesmente denunciam. A gente sabe que a plataforma não é cristã, então se tiver denúncia, se tiver alguma coisa, realmente vai ter problema, vai cair. Então, assim,
É a hora de colocar a mão na consciência e pensar que qualquer coisa que se faz hoje na internet é como se fosse na vida normal. Demanda tempo, demanda gente, demanda trabalho, demanda dinheiro, nada de graça. Entendeu? Igual você falou, aqui foi 1h30 para montar. E quando a gente acabar aqui, é mais 1h30 para desmontar. Isso. Fora edição. Isso. Fora edição, fora. Então, assim. Fora publicação. Fora o acompanhamento, os bloqueios que eu vou ter que fazer nos comentários, certeza. Então, assim, claro. A gente tem que valorizar os ministérios que a gente tudo tem. isso para que você tenha acesso a muita coisa de graça. Né? E é por isso que é importante, quando você escuta um bom conteúdo, olhando para você agora, quando você escuta um bom conteúdo, quando você lê um bom conteúdo, seja ele o sermão da sua igreja local, compartilhe com os irmãos. Use as suas redes sociais para propagar o evangelho de forma sadia. Não é só para piada. Não é só para postar stories de comida. Não é só para postar meme, nem curtir foto de time de futebol, de gatinho, de bebê, do que for. Se você lê um texto, se você lê um trecho de um livro que despertou em você, que mostrou em você alguma coisa, publique, indique para o grupo de amigos que você tem. Se você ouviu esse podcast ou qualquer outra coisa, aqui a gente não está puxando sardinha para o nosso lado, não. A gente está falando sobre o evangelho. Se você assistiu um sermão que te edifica, compartilhe ele com outras pessoas. Use as ferramentas que você tem, as suas redes sociais. Auriel, eu tenho 100 seguidores. Mas pensa, se desses 100, 10 pessoas forem edificadas. Se então, uma for, vale a pena, uma né? For, já vale Primeiro, 10. você já foi. Então, a chance de mais um ser é muito grande. Então, lembre que tudo isso demanda tempo, mas a gente faz por causa disso. E vamos aproveitar, Auriel. Vamos aproveitar enquanto a gente pode fazer isso. Com certeza. E aí, eu acho que vale a pena a gente pensar... isso aí é um assunto um pouco mais, vamos dizer assim, espinhoso, sensível e técnico. Que é assim que eles chamam, sensível. Exatamente, sensível. Porque nós precisamos lembrar que a maioria das plataformas que nós usamos, nós crentes, as igrejas, usam para divulgar o evangelho através, né, do virtual, do online, pela internet, são de ímpios, incrédulos. São plataformas riquíssimas, são plataformas que estão cada vez mais ricas, mas que estão propagando uma cultura progressista e são contra o que nós estamos pregando. E se a gente não estiver atento ao que está em jogo, nós podemos perder de vista que isso também é uma batalha espiritual. Tem uma batalha espiritual sendo instaurada aqui. E você, às vezes, perde de vista que quando o trabalho, especificamente nosso aqui, mas em muitos outros podcasts bons, bíblicos, que se preocupam com isso, eles estão divulgando a fé cristã em um ambiente hostil. Hostil. Acho que, Uriel, você pode falar um pouco mais sobre isso? De que, por exemplo, quando temas sobre Jesus, falou Deus, não precisa ser um tema muito polêmico, não. É só falar Jesus, falou Deus, falou igreja. O algoritmo dessas plataformas automaticamente reconhece isso e já diminui a sua divulgação, não é isso? Com certeza. As páginas que nós temos que produzem conteúdo cristão, conteúdo relacionado ao evangelho, elas sofrem baixa do algoritmo. Isso aí não adianta a gente achar que não está distante de nós. Por exemplo, quando a gente como eu já falei aqui outras vezes, além do PNO, eu faço a gestão de redes sociais de alguns pastores. Quando a gente coloca um conteúdo que eles chamam de sensível, por exemplo, agora o YouTube tem uma ferramenta de verificação. Todo vídeo é verificado e você tem que lá marcar, por exemplo, se tem alguma coisa relacionada à guerra, a conteúdo sensível, à ideologia, se fala isso e fala aquilo. Vários sermões, do próprio pastor Augusto, os vídeos do PNO, eles são... Não é bloqueado de monetizar, para falar assim, não, está bloqueando para não ganhar no anúncio. Não, está bloqueando para não postar. Por exemplo, o pastor Augusto... É censura. O nome disso é censura. Por quê? O YouTube censura Augusto Nicodemos. Vê que interessante. E triste também. A gente falando dessa questão do engajamento da publicação. E um dos nossos maiores interesses é alcançar pessoas que não conhecem a Cristo. Isso. O máximo de pessoas, né? O máximo de pessoas possíveis. Uma outra coisa que eu estava lembrando também é que igrejas no início da pandemia não tinham estrutura e por meses ainda não conseguiam ter uma estrutura mínima. Então, irmãos nossos que queriam ouvir uma pregação entravam em outros canais.
É. E se ele não soubesse procurar, ele não acha. Não, e é importante a gente lembrar, como o Ronaldo disse, a boa parte das plataformas que nós usamos são de ímpios. E eles fazem as suas diretrizes. Eles impõem aquilo que é conteúdo sensível para eles. Isso. Eles colocam e divulgam aquilo que lhe interessam. A gente também não pode ser ingênuo e achar que não, é só o conteúdo, as publicações de cristãos que não crescem, que o algoritmo não entrega. Logicamente, o algoritmo entrega pouco porque eles querem que seja investido, seja feito tráfego pago, BBB. A gente sabe dessa informação. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a publicação de conteúdo cristão, ele recebe muito menos engajamento por conta da plataforma ter as suas restrições. Você acha que ele vai subir uma hashtag LGBT ou ele vai subir uma hashtag que está falando alguma coisa relacionada a Jesus? Isso. Com certeza ele vai abraçar a ideologia. O algoritmo gira em torno disso. Ele quer engajamento, ele quer publicação, que as publicações subam. A partir da visão deles. Não é uma questão neutra. Não é uma questão simplesmente de lucro. Não. Mas envolve também uma agenda. Com certeza. Só para enfatizar o que a gente quer dizer por agenda, é uma coisa que foi muito falada. Por exemplo, nós tivemos a Páscoa esse mês, né? Agora estamos finalizando o mês de abril. E no final, pouco depois de algumas semanas, nós tivemos o Ramadã. Né? E se você observar em outras festividades de outras religiões, a Google ela sempre faz uma celebraçãozinha em personagens históricos, tem uma animação, etc. Sim. Nada a respeito da Páscoa. O próprio Instagram fez pro Ramadã. E nada a respeito da Páscoa. Nada. E a gente tem que entender que isso é uma agenda secular. Uma agenda que impõe, de uma certa forma, sobre nós também, que se impõe sobre nós. E a gente precisa ter essa consciência que nós estamos numa batalha entre a agenda secularizada daqueles que detêm o poder, porque são os donos da plataforma, e nós que estamos aí tentando divulgar o Evangelho de Jesus Cristo dentro desse mundo, desse domínio hostil. E a gente precisa ter essa consciência de que sim, é possível censura, de que sim, é possível uma certa perseguição. Ela hoje tem certa medida velada, mas ela pouco a pouco vai se tornando cada vez mais explícita. Mas todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Perfeito, exatamente. Então, isso é... Nada de novo, né? Nada de novo debaixo do sol. Perfeito. Eu estava vendo uma reportagem ontem falando dos jogadores da NBA que estavam seguindo o Ramadã. E aí eu lembrei que na Copa de 2014 aqui no Brasil, obviamente a Copa sendo aqui, estava recebendo muito mais informação do que qualquer Copa de outra época, né? E aí alguns jogadores não jogavam na sexta-feira, justamente por serem muçulmanos. Aí eu juntei a informação de ontem da NBA, de jogadores não estarem se alimentando durante o dia, e aí perguntaram dos jogadores mais famosos da NBA como é que ele estava fazendo. Eu disse, não, estou dando meu jeito, estou me virando. Aí eu fiquei pensando, se um jogador cristão decidisse fazer jejum... E não jogasse no domingo? Aí, seriam dois casos e dois problemas. Se os jogadores cristãos da NBA ou do futebol decidissem não mais jogar no domingo, a confusão que não ia ser. Isso. Ou que decidisse não se alimentar no dia do jogo porque ele estava fazendo um jejum. Então quer dizer que o cara muçulmano pode cumprir o Ramadã. Porque é uma questão cultural. E eu, como cristão, não posso cumprir nenhum jejum e nem deixar de jogar. Não, porque é fundamentalismo religioso. É fundamentalismo religioso. Então é isso mesmo, né? A gente precisa ter essa consciência de que nós, como igreja, enfrentamos sim certas perseguições. E aí, quando a gente pensa em igreja online, na nossa presença online, a gente tem que ter a consciência dessa batalha, dessa luta. Nós não estejamos inocentes no meio disso. E por isso, mais uma vez, a gente insiste, né? Exercite o seu direito ainda presente, né? De enquanto tem, compartilhar bom conteúdo, de incentivar bons canais, bons pregadores. Faça isso realmente intencionalmente, porque quanto mais você fizer, mais a plataforma vai ter que expor isso aí e eles terminam tendo que nos engolir, por assim dizer. De alguma forma tem que ser feito isso, porque quando a gente para ver todo o algoritmo, como que funciona, realmente ele cumpre uma agenda, ele expõe ideologias. Mas, ao mesmo tempo, ele corre o máximo possível para expor
a fé cristã. O Augusto já teve podcast excluído por excesso de denúncia. O PNO tem um vídeo que é de o pastor Alexandre Mendes, vulgo Sacha, comentando sobre, dando conselhos para moças que, na verdade, foi uma pergunta que o PNO recebeu, e ele, como as perguntas sempre são anônimas e genéricas, dando conselhos para uma moça que foi abusada na infância. E o vídeo foi bloqueado em vários países e eu tive que editar o vídeo umas 3 vezes, tirando partes, mudando alguma coisa, acrescentando outra em termos de edição, de baixar volume, de voz e não sei o quê, e tirar palavras, porque o YouTube colocava como conteúdo sensível. Tem um vídeo do Jonas Madureira falando sobre criação de filhos que não está disponível mais porque o YouTube não deixa, a plataforma não deixa. Nós estamos submissos a regras que eles impõem, mas ao mesmo tempo a gente não pode se calar por causa disso. Nós precisamos impor. Não adianta criar uma rede social de cristão, porque falar para crente é fácil, a gente fala no domingo. A gente precisa, com as ferramentas que a gente tem, e como você bem disse, Ronaldo, enquanto a gente pode entupir a rede social de conteúdo e compartilhar bom conteúdo para que eles, querendo ou não, aceitem ou ao menos engulam que a gente está falando. Com sabedoria, né, Uriel? Não, com certeza. Com backup, e é por isso, com tudo que a gente pode fazer. Isso é interessante, você falar de backup. Quando a primeira vez que eu tive um problema com o PNO em 2017, em relação a vídeo ser denunciado, não foi o YouTube que apagou, foi vídeo denunciado. Ou seja, uma quantidade razoável de pessoas entraram lá e denunciaram o vídeo como conteúdo sensível. Ou seja, que foge das diretrizes do YouTube. Foi quando eu comecei a fazer backup mensal dos vídeos. Porque para pensar, o PNO com 500 vídeos editados, eu perder, são 500 respostas. Muito grande. Hoje, esse mês agora de maio de 2021, o PNO faz 6 anos. Então, assim, eu comecei a fazer backup mensal. Quando teve o primeiro problema com o Augusto de ter vídeo denunciado e perder, não perder um podcast, o sermão em podcast, perder o canal no Spotify com todos os sermões. Por quê? Porque tinha sermão lá em Romanos falando sobre homossexualidade. E tinha sermões lá na qual ele comparava o cristianismo bíblico com seitas. O podcast foi excluído. A partir dali, os backups são semanais. Por quê? Porque no canal do Augusto tem mais de 1000 vídeos entre sermões, aulas, palestras e recortes de pregações. Isso. Pensa quanto tempo de sermão tem ali para se juntar e publicar de novo. E você acha que eu vou conseguir poder subir todos esses vídeos de uma vez? Não. Não vai. Então, assim, é uma história que tem ali. Então, assim, é importante a gente lembrar que a gente luta contra essa agenda. E de forma sábia, quando eu falo empurrar de goela abaixo, não é forçar ou fazer não alguma violência. Não é agressivo, né? De forma agressiva. Mas é produzir. Persistir. É marcação de posição. É ser persistente, é ser perseverante. É produzir conteúdo, por quê? Porque vai entrar, vai ter uma brecha, é aquela história, tá entrando, uma hora acertou. Sagacidade. Porque Isso. assim, se nós não colocarmos o conteúdo que a gente precisa, os nossos filhos no futuro, e já estão na verdade, só terão os vulgos netos para assistirem e conteúdo assim. Bem entendeu? colocado. Só terão lá os mundo bita, os mundo não sei o que lá, que incentivam eles a serem como eles querem. E nós vamos fazer o quê? Vamos criar uma plataforma? Vai pensar quanto de servidor que é necessário para um projeto como o YouTube. E você acha que até divulgar para metade dos crentes que existe um cliente Felix, acabou, cara. Gospelflix. E tem que pensar o seguinte, né? A gente realmente... O mundo já é um maligno, né? E a internet também. Né? 70% daquilo que a gente tem de internet está nas mãos da Amazon. Isso é uma coisa que muita gente não tem esse conhecimento todo, e não precisa ter, porque isso é uma questão mais técnica, nem eu tenho tanto, mas a gente lê um pouquinho por causa das nossos trabalhos até mesmo com a igreja, e a gente sabe que mesmo que a gente queira fazer uma coisa mais voltada, né, mais fechadinha, ou que tente ter as nossas próprias diretrizes, não adianta. Agora, isso não é um motivo para a gente desistir. A gente continua lutando. E aí, fazendo a propaganda do nosso canal da igreja, nós estamos expondo Apocalipse lá na igreja de Casa Caiada, na igreja de Casa Caiada. E nessas exposições, uma das coisas que o texto bíblico nos mostra em Apocalipse é que a luta entre a igreja e
o mundo maligno, né, entre as intenções de Satanás, ela é presente, ela vai se intensificando até o momento em que Satanás vai parecer vencer. Vai parecer que ele dominou realmente. Mas é exatamente nessa hora que o Cristo vitorioso virá e ele, então, extinguirá completamente o poder de Satanás. Então, nós persistimos e lutamos até o fim, até a volta de Cristo. E lembrar que é uma guerra, não é uma guerra cultural. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual, né? Que a gente, às vezes, confunde isso. A cultura é direcionada por poderes espirituais. E assim é a guerra espiritual. Exato. Então, a gente acha que... e assim, um grande... uma mudança que houve até no âmbito político no nosso país, né, de alguns anos para cá, a gente começou e até nessa secularização da cabeça da igreja, começou a pensar que não, a gente só precisa travar a guerra cultural, a gente precisa produzir conteúdo. Se você tinha uma prevalência de uma política, vamos, né, para um lado, vamos fazer para o outro lado, né? E aí, inclusive, muitos cristãos, né, passaram a acreditar nisso. Não, a gente só precisa fazer conteúdo do outro lado. A gente precisa fazer livro, a gente precisa fazer canal no YouTube, a gente precisa traduzir palestra, a gente precisa abrir editora. Mas o crente, ele precisa lembrar que a nossa guerra não é contra a carne e sangue. A nossa guerra é espiritual. Então, assim, a gente está imerso na cultura, isso é inegável, mas que a gente tem que ter sabedoria de olhar não como se a gente tivesse, como se matéria fosse tudo que existe, né? Porque, de fato, não é. Uma coisa importante para a gente pensar, enquanto cristãos, é o quanto é a validade nossa na participação do mundo virtual, em divulgar material cristão e realmente tomar cuidado em não divulgar os materiais que são contra a nossa fé. Às vezes a gente gasta muito tempo compartilhando fake news, compartilhando vídeos que não tem nada a ver, e a gente não faz o mesmo quando fala de material que tem pregação do evangelho, canais que fazem realmente umas exposições da palavra, canais da igreja, etc. Então, dentro dessa grande batalha espiritual que a gente tem vivenciado, vale a pena você se servir, consumir bom material, divulgar esse bom material e, assim, estar auxiliando realmente o trabalho que muitos estão fazendo. Quem sabe você também pode fazer, talvez você que está nos ouvindo seja um pastor de uma igreja, nós encorajamos você a fazer um canal, encorajamos você a tentar fazer um bom serviço de transmissão, seja em áudio, seja em vídeo, o material que você puder fazer. Isso, sem dúvida, será uma bênção para a sua igreja e muito mais para outras pessoas, porque assim nós alcançamos outros. E é isso que é a beleza do Evangelho e a beleza do poder de Deus. Nós estamos numa plataforma que é de ímpios e nós estamos alcançando vidas. Quantos e quantos têm se rendido a Jesus Cristo através do trabalho de canais do YouTube de igrejas? Muita gente. Muita gente. Graças a Deus por isso. Para a gente poder finalizar e a gente ser desafiado a pensar sobre isso, não pense que essas citações que a gente faz aqui é para dizer assim, não, vocês estão divulgando fulano, cicrano, beltrano. Não. A gente quer que o reino cresça. E tem gente fazendo bom trabalho na internet. Então, fica o desafio para que você seja íntegro na sua utilização da internet. E essa integridade faz parte de a gente compartilhar bom material, como o Ronaldo acabou de falar. A gente assistir bom material. A gente aprender a filtrar esse bom material. É tipo assim, se a gente deve usar com zelo, cuidado e sabedoria, a gente precisa aprender a filtrar também. E se você acha que não tem tanta sabedoria, pergunte a um amigo seu, ao seu pastor, a um presbítero da sua igreja, a um líder que tem um pouco mais de conhecimento. Diz assim, rapaz, vai
que você acha desse caminhando. negócio aqui que eu tô O que você acha ouvindo? disso aqui que eu tô ouvindo? Vamos seguir por aqui. Manda pro seu pastor. Então, assim, quando eu vou falar por mim, quando eu encontro um material muito rico, eu disponibilizo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Eu quero exatamente. divulgar. Uhum. Eu estava lembrando aqui agora de uma série de palestras que Jonas gravou ano passado acerca de cosmovisão e psicologia. Material riquíssimo. Então, assim, às vezes a gente não tem a capacidade de refutação que Jonas tem pelo conhecimento que ele tem, mas a gente pode ir ali e aprender com ele, com Divulgar. outros que a gente sabe que vai ter normalmente bons materiais, boa coisa, e a gente precisa ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas, e às vezes é simplesmente compartilhar. Você não vai ter que comprar um livro, não que isso não seja bom, isso é ótimo, a gente poder dar livros às pessoas também, mas a gente pode simplesmente copiar o link, enviar para outra pessoa, e às vezes a pessoa está precisando disso, né? O Uriel até falou que a gente quer falar sobre os problemas da pandemia, mas às vezes a pessoa tem necessidade ali, a gente nem sabe, a gente acabou de compartilhar uma mensagem do Evangelho, a gente acabou de compartilhar uma mensagem de consolo para aquela pessoa, e ela está precisando ouvir, e Deus pode consolar o coração daquela pessoa. A pessoa está precisando ouvir a palavra de Deus, às vezes ela não conhece, ela vai passar a conhecer a Cristo naquele momento por conta da proclamação do Evangelho, e quem sabe começar a frequentar uma igreja, a se tornar membro realmente daquela igreja, a entender o que é culto e a entender o que é fazer parte de uma membresia. São vários desafios que a gente tem. A gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, e a gente precisa estar ciente da nossa responsabilidade e do nosso trabalho como cristão, né? Não é porque Uriel tem feito um bom trabalho para a glória de Deus que nós, como cristãos, também não podemos cumprir a nossa responsabilidade. A gente precisa pensar nisso. Então, pensando e refletindo acerca disso, não perca a oportunidade, meu irmão. Não é porque muitas vezes a gente chega assim e diz assim, compartilhe a nossa rede social, ou compartilhe o nosso canal, ou passe a nos seguir, porque a gente quer que você consuma bom material, mas existem outras pessoas, outros canais, outros podcasts, como o Uriel fala sempre que a gente grava aqui, existem outros bons materiais. Você vai encontrar a grande maioria dos pastores que a gente gosta de falar deles aqui, a gente citou vários hoje, a grande maioria deles tem material na internet. É tipo assim, às vezes você não quer consumir, por exemplo, ficção. Emílio está soltando todo mês um livro agora, barato. Em e-book, né? Em e-book, então assim... Você lê no celular. Você lê no celular e assim, são várias, inúmeras. Não dá pra... Tem muita coisa. A mente falha pensando aqui. A gente está caminhando para o final, mas, por exemplo, a gente tem o Pedro com o Invisible College, que faz um trabalho magnífico, gratuito. Tem seus cursos pagos, tem suas tutorias, mas o Instituto tem desenvolvido materiais gratuitos, cursos, por exemplo, como teve o de crianças agora, que é fantástico, entendeu? E a parte paga, são as tutoias. São as tutoias. Um abraço pro Benjamin. Então, assim, são materiais excelentes. Por exemplo, ano passado, o PNO, Colisão, eu tive a alegria de fazer. Ano passado, para ter uma ideia, a gente falando sobre esse negócio de online, agora eu estava relembrando. Eu fiz 19 conferências online ano passado. Muito legal. Ou de forma direta, de organizar, ou de forma indireta, organizando e estando na transmissão, na gravação, porque afinal foi tudo online, ou então de alguma forma estruturando para as igrejas e projetos. Sim. Então, assim, quanto conteúdo desse não está disponível na internet? Teve a conferência da Coalizão pelo Evangelho, que está gratuito no canal da Coalizão. Muita coisa. O PNO, por exemplo, ano passado, fez 20 lives no Instagram, que estão disponíveis no canal, conversando, respondendo questões que a maioria delas era relacionada à pandemia, à depressão, a sofrimento, esse momento de dor, de medo que estava enfrentando. Então, assim, lives que abençoam, respostas que muitas das vezes você se faz até hoje. Isso. Então, assim, é importante a gente ter acesso a esse conteúdo, mas também compartilhar com outras pessoas. Outras pessoas podem ser edificadas, assim como nós somos, através dos conteúdos que já estão disponíveis. Porque tem só para uma partezinha para a gente finalizar, é que uma coisa que eu aprendi recentemente é que a gente nunca sabe os efeitos que a gente chama de externalidades, né, que são aqueles efeitos que a gente não consegue ver, que a gente não espera. A gente nunca sabe quando as externalidades das nossas ações vão ser positivas. E aí eu falo isso porque recentemente eu falando no telefone com um amigo, óbvio não está exatamente no tema, mas fazer
um gancho. E aí eu falei com ele e tal, o filho dele estava passando por uma dificuldade, eu perguntei, como é que tá teu filho? Aí ele respondeu e tal, e aí depois eu me encontrei com ele disse assim, cara, o telefone tava no Viva Voz, e ele ouviu, e ele chorou, diz assim, pai, tem um amigo seu que se preocupa comigo. Então assim, óbvio, eu nem sabia que tava no Viva Voz, então assim, e aí eu fiquei pensando assim, que privilégio que a gente tem. E aí, intencional. Esse foi intencional, foi uma externalidade positiva, vamos dizer assim. Mas que privilégio a gente tem na internet de usar isso intencionalmente, de passar conteúdo, né? E às vezes você tá vendo uma série, por exemplo, uma série de Emílio, né? A gente falando de Emílio aqui, né? Eu sou o maior divulgador de Emílio que existe no Brasil. E eu perdi as contas de quantos meus amigos já mandei para eles ouvirem os sermões em Ruth, Eclesiastes, Esté. E por quê? Porque eu vejo a riqueza com que ele consegue expor o texto bíblico e tirar coisa que eu nunca vi tirar antes. Então, e o que é que isso faz? E por que isso? Porque eu não quero ser abençoado e guardar só para mim. Não, eu quero que os meus amigos, que os meus familiares possam ter acesso também a esse conteúdo. Então, de fato, usar a internet para a glória de Deus de maneira intencional. Não, eu tenho esse conteúdo aqui, eu tenho esse texto, eu tenho essa série de pregações, essa conferência, que eu acho que pode abençoar alguém. E aí eu mando. Às vezes uma pessoa está passando por um problema, às vezes ela pensa, eita, tem uma outra pessoa que eu posso mandar, eita, tem essa situação aqui que eu estou lidando, que eu posso extrair um princípio bíblico dessa palestra e aplicar e resolver. Então você pode ser usado por Deus e nem saber. Então acho que isso é um privilégio que a gente muitas vezes nem reflete, né? Porque às vezes, a maioria das vezes a gente nem vai saber dos efeitos das nossas ações. Mas Deus usa, né? E que Deus usa. Deus usa para a sua glória e que use também esse podcast. E que o Senhor seja glorificado através de nós. Com certeza, meus irmãos. Foi uma alegria estar dividindo e compartilhando essa mesa com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe vocês, os nossos trabalhos online e também os nossos trabalhos presenciais, para a glória de Deus, que nós consigamos, como parte da Igreja de Cristo, levar o Evangelho na forma que a gente tiver, seja na gambiarra da internet, ou seja na maneira correta do ajuntamento presencial como igreja. Amém. Meus irmãos, é uma alegria ter vocês até aqui. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e também siga nossas redes sociais lá no Instagram, Facebook e também siga nas plataformas digitais, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, qualquer outro lugar que você digitar Confessional Podcast e você vê a nossa logo. Espero que vocês tenham sido edificados. Se você tem alguma dúvida, nosso e-mail, nosso site está aqui na descrição. Fiquem com Deus e até o próximo episódio nesse mesmo canal. Até mais.